Maurício Noriega, aqui com a gente. Tudo bom, Nori? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Carol. Vamos falar de Libertadores aqui para a gente começar? Libertadores, bom jogo, bom Pois é. começo para a 7ª vaga brasileira na fase de grupos. E Botafogo aí fazendo lição de casa, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Classificação encaminhada? Não se pode garantir nada em relação ao Botafogo, né? Depois do que aconteceu em 2023, a torcida do Botafogo já é desconfiada de tudo, ficou ainda mais. Brilhou a estrela de Júnior Santos, esse camisa 11, atacante, passagens pelo futebol do Japão, pelo Fortaleza, e no Botafogo se encontrou. Ele fez os 2 gols do Botafogo na vitória por 2-1, cara, jogou muito, mas muito bem. E ele chegou a um número impressionante, 7 gols. Ele é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. E olha que o Botafogo não é assim um frequentador assíduo da Libertadores. Essa é a 5ª participação do time carioca na competição sul-americana. Tem 2 semifinais em 1963 e 1973. Mas brilhou mesmo, fez gols belíssimos num jogo bem equilibrado. Tá fazendo a diferença para o Botafogo? É o grande nome da equipe? Sem dúvida, sem dúvida. Nesses confrontos da primeira, segunda, terceira fase, que é essa da Libertadores, ele foi o jogador que se destacou. Esse segundo gol é belíssimo, né? Mostra todo o recurso técnico que ele tem para resolver uma situação que estava difícil. Ele está cercado ali por jogadores do RB Bragantino e consegue uma virada linda. Ou seja, é para o torcedor respirar um pouco mais aliviado, sim, no caso do Botafogo? Sim, sim. A esperança voltou. Tudo que aconteceu de ruim em 2023 está sendo apagado por uma sequência de vitórias e a perspectiva de, na próxima semana, empatando o jogo em Bragança Paulista, o Botafogo estar classificado, passar para ser o 7º brasileiro na fase de grupos. Pois é, porque até aqui nessa conversa com o Nori, a gente destacava uma questão psicológica, sim, dos jogadores do Botafogo por conta desse histórico que vinha ali de 2023. E isso está presente ainda. Em alguns momentos a gente percebe que falta confiança aos jogadores do Botafogo. Claro que a gente não podemos deixar de destacar a qualidade do Bragantino, que é um time muito forte, muito bem treinado. Mas o Botafogo, quando ele domina o jogo, ele tem certa dificuldade em resolver as situações. Por exemplo, esse gol de empate do Bragantino, do Juninho Capixaba, ele sai 2, 3 minutos após o primeiro gol do Botafogo. Então mostra que é uma equipe que perde a concentração muito fácil. Pois é, então vamos lá. Qual é a lição de casa nesse momento para o Bragantino? Para tentar essa vaga dentro de casa, o que tem que fazer? O Bragantino precisa ser um time mais efetivo, Carol. É uma equipe que é muito bem posicionada, joga um futebol moderno, troca de passes, é bonito ver o Bragantino jogar. Mas muitas vezes isso não resulta em gols. E o Bragantino precisa fazer gols para virar esse placar e, se quiser, chegar na fase de grupos da Libertadores. Principal falha da equipe, Nori? Eu acho que é essa falta de efetividade. É uma equipe que cria bastante, cria várias situações, mas não consegue converter em gols essas situações. Essa jogada que a gente viu aqui no telão é um exemplo. Ela é linda de se ver, mas a conclusão é muito fácil para a defesa do goleiro. Brasil, as nossas meninas na final da Copa Ouro. Uma campanha consistente, né, Nori? Muito. O quanto que elas estão brilhando? Eu acho que é um trabalho de renovação que está sendo feito agora, após um campeonato mundial muito ruim da seleção brasileira. O Brasil foi convidado para essa Copa Ouro, que é organizada pela Confederação das Américas Central e do Norte. E o Brasil chega a uma final para enfrentar os Estados Unidos, que ganharam do Canadá. Canadá que foi campeão olímpico e também foi muito mal na Copa do Mundo, eliminado na primeira fase. Essa vitória é consistente por 3-0 contra o México. E a final, Carol, é um desafio muito grande, né? Os Estados Unidos são o Brasil do futebol feminino. Como o Brasil é no masculino, os Estados Unidos são no futebol feminino. É a grande força, a grande potência, não está no seu melhor momento, mas é sempre um grande desafio, uma pedra nas chuteiras das meninas brasileiras. Vai ser um jogo interessante para a gente saber como está evoluindo essa renovação da seleção brasileira. Pois é, aí falando um pouco, relembrando o nosso passado, a Copa do Mundo de futebol feminino não foi do jeito que a gente quis, não foi do jeito que as meninas queriam, que o Brasil estava torcendo, com grande expectativa. Sim. Você fala desse processo de renovação. O que mudou a ponto de chegarmos a essa final? São novas jogadoras, uma nova ideia, um novo conceito de trabalho, e a gente espera que seja mais brasileiro. Tudo que se cobra do futebol no Brasil, seja jogado por homens ou por mulheres, é que tem um estilo, um jeito de jogar brasileiro. O trabalho anterior, tocado pela Pia, uma treinadora sueca muito competente, muito capaz, eu acho que ele descaracterizou um pouco o futebol feminino do Brasil. E agora a gente está voltando para esse caminho. E vamos enfrentar a potência Estados Unidos.
Qual é o nosso principal obstáculo ao enfrentar uma equipe como essa? Eu ainda acho que o grande problema da seleção feminina do Brasil, Carol, é a questão física. Fisicamente, o nosso time perde bastante nos confrontos com as principais potências, sejam elas o Canadá e os Estados Unidos da América do Norte ou as equipes fortes da Ásia e da Europa. O time brasileiro ainda precisa evoluir na questão física para as disputas de bola, para corridas, para bolas cruzadas pelo alto. Essa evolução acontecendo, acho que as chances do Brasil melhoram muito. E aqui a gente está vendo o jogo Estados Unidos contra Canadá, ficou no 2-2, foi para o pênalti. Para os pênaltis, a vitória da seleção norte-americana. Você vê que tem uma festa muito grande, porque as americanas sabem que é importante ganhar de uma seleção que foi campeã olímpica. Embora tenha sido eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, a seleção canadense é importante e a rivalidade deles, né? Vizinhos ali. Agora, Nori, a final é domingo, mas a gente... Somos jornalistas, né? Somos ansiosos. Então a gente já está falando aqui, é o quê? De Olimpíada. Olimpíada. O que nos espera? Você diz em relação ao futebol feminino? Carol, assim, eu ainda sou um pouco desconfiado, sem ser desrespeitoso, por essa questão física. Eu acho que fisicamente o futebol feminino do Brasil ainda precisa trabalhar muito para evoluir e para igualar a técnica que as jogadoras brasileiras têm, mas me chama muito a atenção. Eu já comentei jogos de Olimpíada, de Copa do Mundo, de futebol feminino e sempre esse destaque vem à minha mente. Fisicamente o Brasil perde nos momentos decisivos. Essa evolução, quando houver a equiparação, eu confio muito na condição técnica das jogadoras brasileiras. Mas podem contar com a nossa torcida sempre. Já desde agora. Sempre, sempre. Maurício Noriega, no Visão de Jogo aqui com a gente no Novo Dia, sempre um prazer, Nori. Obrigado, Carol. Um prazer é meu. Para você.